E aí, pessoas que rendem menos no trabalho porque vivem num país tropical, tudo bem com vocês? O Rock mandou esse argumento aí num vídeo. Eu não sei se foi nesse podcast aí, eu sei que tá bombando lá no Twitter, ele falando que países tropicais rendem menos porque é muito quente. As pessoas ficam cansadas, né, para estudar, trabalhar e etc. Né? Mas vamos aí, vamos ver ele falando de novo, né? Se a China vai passar os Estados Unidos ou não vai? Vai quebrar amanhã ou não vai? Para a gente olhar se a China vai passar ou não os Estados Pode ser Unidos, criança. a gente precisa olhar para os detalhes da China. E com certeza os Estados Unidos têm muitos problemas. E não é suficiente para aqueles que são tão anti-americanos a repetição disso. Os Estados Unidos têm muitos problemas. Mas, em termos comparativos, os Estados Unidos ainda está muito à frente. Estados Unidos está literalmente aumentando o trabalho infantil, usando mão de obra infantil, facilitando legislação para que mais crianças trabalhem. Olhar para a questão do PIB, vamos. E PIB geral, grande, PIB grande. A China, assim, para ela sair da situação que ela está hoje, que é um país de renda média, que tem uma renda de $12.500, para você passar isso, a China precisaria crescer 5% ao ano. Vamos ver. Um crescimento constante de 5% ao ano. Para passar os Estados Unidos, você tá falando? Isso. Tá. Só que ela não vai conseguir crescer 5% ao ano. Por uma série de fatores, daqui a pouco eu explico. Mas imagina que então se ela crescer 2,5% ao ano. Se os Estados Unidos, e isso que ela tem essa população 3, 4 vezes maior que a dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos crescer 1,5% e a China 2,5%, a China não passa os Estados Unidos até 2060. Se chegar lá. Ela vai ter que manter crescimento de 2,5% até lá. Eu acabei de... Futurologia, né, irmão? Futurologia. Até porque a gente vai aqui, ó. China GDP Growth 2023. A previsão para o crescimento do PIB da China é de 5,6% em 2023. Quem está falando isso é o Banco Mundial. Aí, Standard & Poor's, que é uma empresa de ratings para país, etc., está falando que vai subir 5,2% esse ano. Tá bom. Já compensa o 2,5% desse ano e 2,5% do ano que vem. Logo no começo da nossa conversa, o cenário demográfico chinês. Não estão fazendo filho. Não estão e não farão. Futurologia, né? Realmente, hoje, o ano passado foi o primeiro ano que a China teve um declínio populacional. Agora dizer que não farão é futurologia, né? É mãe de Ná. Porque, assim, tem um elemento de natalidade que é cultural. E a política do filho único, ela trouxe uma distorção muito grande para a China. E se a China está ficando mais rica, a tendência é que o quê? Que ela não mude aquela equação. Quanto mais renda, menos filhos. Então ela não vai ter pessoas, ela vai ter um déficit demográfico e ela vai ter um problema, além de tudo, lidar com os aposentados. Ela não... Assim, a China tem 1,4 bilhões de pessoas. O dia que a China tiver um problema demográfico, quer dizer que a Europa, Estados Unidos e o Japão já foram pro saco. Porque é muita gente para trabalhar. É muita gente. E eles continuam fazendo filho. Tem uma seguridade social. Mentira. Ela não tem um programa de seguridade social coletiva para aquela população. Isso é mentira. Isso é mentira porque eu pago aposentadoria, eu pago INSS na China. Aqui em Guangdong eu pago INSS, eu pago um fundo que é tipo um esquema de Minha Casa Minha Vida, uma parada assim. Eu pago seguro-desemprego e eu pago um seguro-saúde. E aí, quando eu vou no hospital público, eu pago uma mixaria de consulta. Então, sim, existe INSS na China. Se os caras ficam mentindo, é o negócio que o Google responde para eles. Isso vai custar muito para a China. E aí, você olha e fala assim, tá, vamos ver como é que os outros países que chegaram nesse status, o que eles fizeram, vamos qual era a ver. condição. Tem 38 economias avançadas no mundo. 38. Dessas 38, 19 conseguiram crescer 2,5% ou mais quando chegaram no mesmo valor de per capita da China, $12.500.
E dessas daí, todas tinham, com exceção de duas, tinham um perfil das 19, só duas tinham um perfil demográfico negativo. Ok, tudo bem. A China já é exceção porque o perfil demográfico chinês já vem há alguns anos e ela já está crescendo mais que 2,5 ou 2,5. Então tudo bem, ela já vai ser fora. Quantos desses países, desses 38 ou 19, são colonizadores? Quantos desses países estão envolvidos na invasão da Síria, do Iraque, do Afeganistão e roubando petróleo e tendo colônias como a França ainda tem, como a Inglaterra ainda tem? Quantos desses países ainda estão nessa bolha? Quantos? Né? Se a gente for tirar esses aí, quantos que sobram? Para dar regra, ela já vai romper essa regra. Vamos olhar para outro elemento, endividamento. A média de endividamento desses países, desses 19 e dos 38, era 170% do PIB. A China tinha 150 em 2008. Quantos desses países têm esse nível de endividamento? Porque eles literalmente roubam de outros países. Quantos? Quantos desses países? Canadá, Estados Unidos, Europa, Austrália. Quantos desses países? Hoje ela tem 270% do PIB. Então, assim, se os Estados Unidos têm dívida, algumas das dívidas americanas são causadas por uma condição estrutural de como a economia mundial está colocada. Já falo disso. Mas a culpa é dos outros. Não, eu achei que eram os comunistas que botavam a culpa nos outros. é importante a gente olhar para a dívida chinesa. A China ela gasta $8 de investimento para produzir $1 de Não resultado faço ideia econômico. se é verdade. Há uma década atrás, esse número era metade. Ou seja, ela tinha que gastar só $4 para produzir $1 de PIB. O que está acontecendo com a produtividade chinesa? Está em decadência. Olha, eu truco essa informação muito, eu truco com muita força. Porque tudo que eu vejo até hoje de pessoas que pesquisam a China, não um tudólogo como é o Rock, é que a produtividade chinesa só está aumentando. Inclusive, o poder de compra, né, de um trabalhador chinês hoje já é maior do que um brasileiro. E a produtividade só aumenta. Porque as fábricas chinesas estão investindo mais em automação, a mão de obra já não é mais tão barata, porque as pessoas estão tendo um nível educacional maior. Então, eu truco muito essa informação. Por quê? Porque quando você sai do nada, e esse é o problema da renda média, né? Você cresce muito rápido. Poucas coisas que você faz já tem um impacto muito grande. Isso não faz sentido, cara. Porque você está numa posição muito ruim. O difícil é depois que você bate a renda média, você continuar crescendo desse jeito. Ô, Rocky, quem colocou a China nessa posição ruim? Inclusive, eu já estava falando com uma chinesa sobre isso, né? A China, se não era a maior economia em 1842, quando começa a Primeira Guerra do Ópio, era uma das maiores economias do mundo. No fim da Revolução, no fim da Guerra Civil, quando o Partido Comunista vence a Revolução, vence a Guerra Civil e cria a República Popular da China, a China era o 9º país mais pobre em 100 anos, 107 anos mais ou menos. Por quê? 2 guerras do ópio, Revolução Taiping, Revolução Boxer, Primeira Guerra Sino-Japonesa, a derrubada do Império, e aí a Segunda Guerra Sino-Japonesa, que é a Segunda Guerra Mundial, e todos esses países sugando tudo que dava da China, né? Por isso que até hoje eles são ricos. Quantos trilhões a Inglaterra roubou só da Índia? Só da Índia. Em vidas, eles roubaram mais de 100 milhões. Mas quanto eles roubaram em dinheiro? E se a China, assim, por que ela está gastando $8 para gerar de resultado? Porque o crescimento chinês é um modelo de crescimento baseado em puro investimento. Vários países já adotaram esse modelo. Alemanha, Japão, os Estados Unidos em algum momento da sua história. O Brasil foi um case desse modelo na ditadura militar e cresceu muito. Nossa, mano. Deus defenda. E o que esse modelo faz? Você pega e investe o dinheiro. E você tem que extrair o maior resultado dele. Então, quando você é um país pobre, que você não tem estrada, não tem porto, não tem aeroporto, não tem trem, não tem logística, não tem nada, esse investimento ele gera muita riqueza econômica. Mas chega uma hora que não adianta você construir mais 5 estradas uma do lado da outra. O retorno desse capital não é produtivo mais. É tipo assim, você tem uma mesa aqui,
Aí você fala assim, não, agora eu vou ter uma ultra mesa. Vamos fazer essa mesa de ouro, Rene. Pô, legal, mas ela continua sendo uma utilidade de mesa. Você só gastou mais para uma coisa que não vai ter mais resultado econômico. O cara tá falando como se a China só construísse coisa aleatória. Não, a gente não precisa mais dessas linhas de trem, a gente não precisa mais dessas estradas, mas a gente vai construir porque a gente precisa continuar movimentando a economia. Faz sentido? Faz algum sentido para vocês isso, cara? Meu Deus do céu, mano. Ele tenta justificar esse ponto de vista dele com umas paradas que não faz sentido. E a China está vivendo isso, porque não adianta, não tem mais estrada para construir. Ô, louco, cara. Mas tanta estrada. Maluco, é que tá. O que ele não consegue entender é que a China tem planos para muito longe, né? Então a China tem planos de expansão para tirar um pouco também a população dessa área que a gente vive aqui, que é 94% da população, 96% da população vive aqui na costa, só tem uma costa, aqui do lado leste da China. Então a China tem planos para começar a movimentar as pessoas, para levar para Xinjiang, para trabalhar lá, para mandar para outras províncias, para começar a movimentar essas províncias. É para isso que isso existe, cara. Não tem mais prédio, não adianta construir 30% quase do PIB chinês vem do setor imobiliário. E a gente viu a bolha chinesa imobiliária. Então, você vai construir um monte de apartamento que não tem quem morar. Isso eu concordo em parte porque existe uma especulação imobiliária muito grande na China. Se não vai ter alguém para morar é outra história, né? Mas existe especulação imobiliária muito grande. Então os apartamentos estão vazios. Isso é uma grande bolha. A China, economicamente, é uma grande bolha. E ela está caminhando para um lugar que ela não vai ter como sustentar. O que ela tem que fazer? Ela tem que mudar o modelo econômico dela. De um modelo de investimento com exportação para um modelo de consumo interno. Isso é que mostra como o Rock não sabe de nada, né? Porque é o que a China já vem fazendo há muito tempo. Há muito tempo. Há muito tempo. Assim, não é que o Rock não sabe de nada. Ele acha que ele entende de tudo, de todo quanto é lugar do mundo. E não tem como, não tem como. Ele não, o Elias Jabbour estuda a China faz 26 anos, pô. E o cara não sabe tudo da China. E o Rock ele fala como se ele dominasse o assunto. Né? A China já tem isso de consumo interno. Não precisa de um gênio como tu para explicar para os caras o que eles têm que fazer, cara. Peter, por que ela não faz isso? Porque já fez. Isso envolve poder e política. Porque já fez, cara. Né? É uma argumentação muito furada, né? Envolve poder e política. E aí? Ai, cara. Eu só faço vídeo de rock mesmo porque eu me divirto pra caramba.